Olá pessoal, eu sou a Eve e eu vou falar um pouco, sobre a segunda prova que vocês vão ter de MEC 1. Confesso que o professor ainda não me respondeu, mas aqui para sábado vou obter uma resposta do professor para ver o que frisar mais com vocês para essa segunda prova. Acho que a primeira não foi tão boa, os resultados, mas a gente vai trabalhar para melhorar. E antes da gente iniciar as resoluções de questões, eu queria dar uma relembrada no assunto com vocês, que é a relação, basicamente, os corpos rígidos, e sistema equivalente de força. Primeiro de tudo, vocês têm que lembrar bem do primeiro assunto, que basicamente o primeiro assunto é questão de equilíbrio, em relação a algumas estruturas e afins. E o segundo assunto é o momento de uma força em relação a um ponto. Mecânica 1, vocês aprendem mais essa parte de analisar apenas o material por si só, apenas aquilo que está sendo proposto para vocês. Mas basicamente o momento é um dos assuntos que eu julgo mais importante da graduação, e eu vou explicar o porquê. Porque o momento ele é nada mais com a tendência de giro em torno, como tem mostrado aqui, em torno de um eixo. Então basicamente, quando a gente tem forças atreladas a um material, ou sei lá, um tipo de estruturas, às vezes eles, até o livro traz, às vezes um pouquinho de estrutura na parte de engenharia, mas nem sempre na engenharia, é qualquer tipo de material mesmo, você tem essa tendência de giro natural, quando tem essa aplicação de força. E é uma coisa que vocês vão aprender, para quem é de civil, no próximo disciplina, que é teoria das estruturas. Você vai ver para qualquer estrutura, dependendo de onde ela está, as forças aplicadas, existe sempre essa tendência de giro de uma estrutura. Então é muito importante aprender bem esse assunto, porque vocês vão ver em teoria das estruturas 1, mecânica dos sólidos 2 também, e o resto do curso. E para quem é de outros cursos também, com certeza deve ter atrelado a mecânica 1. Então, basicamente, aqui vocês vão ver o vetor momento, E uma das coisas muito interessantes de mecânica 1 é entender que existe essas forças atreladas que não passam de vetores. Então, o que é essa força, sabe? A força é nada mais do que um vetor aplicado naquele ponto. Então a gente observa aqui, quando apresenta, existe no eixo sempre essa tendência de giro e existe forças atreladas àquele eixo. Então a força raio, a força F, atrelada naquele ponto. E como é que a gente encontra esse momento? Porque o momento ele é nada mais do que a força vezes a distância em relação ao ponto que você está querendo analisar. Esse é o conceito de momento aqui. O momento é a força vezes a distância. Só que aí, aqui no caso, a gente quer entender o que está acontecendo naquela força, naquele pontinho A, O que está rolando, o que está acontecendo, o momento em relação a A. Então, o momento ele vai depender de qual ponto você está analisando. Nesse daqui, nesse materialzinho aqui, a gente, nesse corpo rígido, a gente está relacionando em relação a um ponto A. Então, a gente tem aqui uma força, outra força relacionada a esse pontinho. Mas como o momento que, no caso, aqui em mecânica 1, a gente está analisando em vetor. Tipo, o que estamos interessados é o vetor momento. E o vetor está atrelado a essas forças que estão sendo analisadas em relação ao ponto A. Então, por exemplo, ponto A tem uma força aplicada aqui do raio e tem uma força tangencial aqui, tá mais ou menos saindo pela tangente, uma força F aplicada. Então o momento vai ser nada mais do que o produto vetorial dessas duas forças. E é aí que entra a necessidade de relembrar um pouquinho de geometria analítica, até para entender o que está acontecendo matematicamente e o porquê a gente está encontrando esses momentos, entende? Então o momento é nada mais do que o produto vetorial, e não sei se vocês lembram, mas o produto vetorial é a matrizinha em que a gente vai encontrar esse momento em A. A gente poderia tentar entender, ao invés de A, mas o que está acontecendo no momento em B,
e assim vai. E aqui o professor dá alguns exemplos, né, que vocês já devem ter visto, relacionando esses momentos, encontrando esses momentos. Então, o teorema de Varignon, não sei se assim se pronuncia, mas é basicamente falando que o momento gerado por um sistema de forças concorrentes pode ser calculando, somando esses momentos em cada força ou avaliando se o momento de força resultante é equivalente. Então, como assim? O que está falando aqui? Está falando, como a gente encontra esse momento. A gente pode encontrar um momento atrelado a cada forçazinha, aqui é Q, a P e S, separadamente. Ou, para facilitar nossa vida, a gente pode encontrar resultante dessas forças, dessas três forças, e o momento vai ser nada mais do que o momento vetorial com essa força resultante. Basicamente é isso. E aí o professor novamente traz algumas questões, e a gente vai fazer das questões atreladas a esses assuntos, né? E aí tem produto escalar entre dois vetores, e assim. Mas o que implica? Que é uma coisa que eu vou deixar, inclusive, para vocês, porque agora é inviável apresentar, mas eu vou deixar um videozinho no YouTube que ajuda a fazer a regra da mão direita, né? Porque a gente precisa saber para onde o nosso vetor momento está indo, para onde ele está girando, e para isso é importante a gente entender essa questão de usar a regra da mão direita para saber se ele está positivo, negativo. Então é importante isso. Mas bora lá, dando uma passada assim rapidão pelo assunto, e qualquer dúvida de assunto atrelada à teoria, porque a gente tá muito assim, em MEC 1, de fato a gente vê muito mais o cálculo pelo cálculo, né, do que o porquê. Mas é muito importante entender o que de fato é esse momento e o que está acontecendo naquelas forças, né, que atuam dentro daquele material. Então, a nossa primeira questão é essa daqui, em que diz assim: uma força vertical 5N é aplicada à manete do mecanismo de abertura da janela quando a manivela BC, aqui BC, está na horizontal. Então, o primeiro que a gente tem é que BC está na horizontal. E aqui tem nossos eixos de coordenadas que a gente está atrelando, né? A X e a Y. Determine o vetor momento da força em relação ao ponto A. Então, a relação ao ponto A aqui. Importante, né? Saber que é em relação a nada mais do que esse ponto que está ocorrendo, esse vetor. Então, a gente sabe que ele quer saber esse momento em relação à linha AB. Então, o que está acontecendo em um momento que está atuando em relação a esse carinha aqui? O que a gente faz? O que a gente faz para resolver esse problema? Quais os primeiros passos que se faz necessário para a gente entender, né, o que vai ocorrer nesse problema? Então, primeiramente, a gente tem que observar o que está ocorrendo em cada coisa. Então, basicamente, a gente sabe que AB e CD, meu Deus, tá meio ruim, mas e CD tem a mesma direção. Como assim? Percebe que tanto AB quanto CD aqui, ó, eles têm a mesma direção, ambos estão indo para lá e ambos estão indo para nessa direção aqui em relação a X e Y. Deixa eu mostrar aqui. Basicamente, eles têm uma continuidade indo no mesmo sentido em uma força aplicada. Então, basicamente o que a gente sabe é que eles têm a mesma direção. Então, o que a gente precisa fazer? Para encontrar o momento, a gente sabe que o momento ele é nada mais que o raio, é o produto vetorial do raio em relação a uma força atrelada, né? A uma força atrelada
um vetor forçazinho aqui. Então, sabendo disso, o primeiro passo que você tem que tomar é justamente encontrar quem é esse raio. Poxa, quem é esse raio? O que está acontecendo nesse raio? E como a gente sabe que existe esse carinha aqui, a gente forma um triângulo em relação a essa direção, né? Em relação a BC, que está basicamente falando que tem 30 graus, e tanto faz a gente pegar BC ou CD, mas aqui no caso a gente vai pegar BC, e aí transformando em 100 metros, fica 0,075. metros. E aqui tem um ângulozinho de 30 graus, né? De 30 graus. E aqui RX e RY. RX e RY. Sei que tá feio, galera. Perdão. Então, tendo essa situação, a gente pode encontrar certamente quem é o nosso RY. Ah, detalhe aqui é RZ. Perdão. Por que RZ? Por que Evelyn? Porque olha nossos eixos de coordenada. Aqui está em relação a Z, nesse triângulozinho que a gente está formando. É basicamente um triângulo aqui, assim, ó. Então, aqui percebe que tá em relação a esse plano aqui, tanto em Z quanto em X. Então, tá paralelo ao eixo Z, e vindo daqui para baixo, vem paralelo, subindo aqui ao eixo Z, né? Então, encontrando aqui, a gente sabe que o RZ, como está oposto ao ângulo, é seno de 30, né? Vezes o nosso raiozinho. E o X também, como está adjacente, é justamente o nosso cosseno multiplicado por esse raio, por essa hipotenusa aqui, né? E aí é só lembrar dessas relações trigonométricas que a gente tem que lembrar. Então, basicamente seria, por exemplo, seno de 30. Só vou fazer aqui, galera, porque tá meio difícil, mas seno de 30, que é igual a hipotenusa, que é 0,075. 0,075, aí dividido justamente por o carinha que a gente quer, que no caso é o oposto a ele, que é o raio de Z. E aí, manipulando e fazendo as continhas, a gente encontra justamente o nosso RZ. RZ, que é basicamente 0,375, 0,0375. Meu Deus, tá tão difícil desenhar, mas basicamente isso. 375. Depois eu faço umas coisinhas aqui. Nosso RX, como tá oposto, ao invés de seno, a gente usa cosseno, e o resultado dá 0,064. E o nosso RY é justamente igual a esse valorzinho aqui, ó, de BC, que ele tá dando, que é 75. Percebe que BC tá paralelo ao nosso eixo Y. Então, basicamente, a gente encontrando em Y o raio, a gente tem
0,075. 075. Nossa, sei que tá feio, depois eu mando a resolução bonitinha pra vocês, galera. Mas é basicamente isso. E aí, encontrando esse raio, a gente tem o raio, né? E a gente precisa encontrar a nossa força. E a força é nada mais dada do que uma aplicação apenas no eixo Z. Tanto que ele fala aqui, ó, é uma força horizontal. Percebe que a nossa eixo de coordenadas Z horizontal é em Z. Então, aqui, nessa estruturazinha, né, nesse material, a gente só tem uma força aplicada na direção Z. Então, basicamente, essa força aqui vai ser 0 em X, 0 em Y e menos 5 em Z. Pronto. E o momento, como a gente já deduziu aqui, é nada mais que a força vezes o quê? Vezes produto vetorial com raio. Aí eu acho que vocês já devem ter tá habituado, mas basicamente para você fazer isso é I, J, K. E aí você coloca aqui o do raio nessa linha e as coordenadas da força. E aí você pode repetir essas duas primeiras linhas e fazer aqui I, J. Repetir essas duas primeiras e fazer a diagonal principal menos a outra diagonal, e aí você tem o seu produto vetorial que vai lhe dar justamente esse momento aqui. Basicamente, a gente vai encontrar o momento em A, né? Encontrando aqui. Como tá meio difícil de escrever, galera, eu não vou fazer esse cálculozinho. Fica aí de tarefinha para vocês. A gente tá tentando entender mais passo a passo, não cálculo pelo cálculo, mas entender como é que faz. Mas você vai encontrar, não esqueça da unidade. A unidade é Newton por metro, a gente passou por metro. Então, basicamente, a gente teria um Newton por metro aqui. Encontrando esse momento em A. Só que aí ele quer o momento em A e B. O que vai ser esse momento em A e B? Quem é esse momento em A e B? O momento em A e B, galera, é nada mais do que a gente até fez, mas é justamente o momento em A vezes o nosso lambda, né? Nossa, tá muito feio, galera, foi mal. Nosso lambda AB. Mas basicamente, quem é o nosso lambda AB? É o vetor normal atrelado ao a nossa forçazinha que atua, né? Então, quem é o nossa força, como é que se diz? Quem é basicamente esse lambda? É um vetor normal, como eu citei, e vocês viram isso no primeiro assunto. Então, basicamente, o lambda de AB é esse vetor AB dividido pelo módulo de AB. Dividido por esse módulo. E quem é o nosso vetor AB? A gente vai ter que analisar agora quem é esse carinha AB. E basicamente, AB a gente tem aqui, né? E faz a mesma coisa que a gente fez em relação a BC. Então, AB tem um triângulo aqui,
onde tem 30 graus aqui. E aí a gente tem o AB, que ele dá de 0,005, passando para metros, né? 0,05. E aí a gente quer descobrir quem é o nosso X e quem é o nosso Z. E quem é o nosso Z. Lembrando que, não sei se vocês percebem, mas AB, ele tá nesse plano apenas XZ. Então, em Y, ele é 0. Entendeu? Diferente de BC, que tá aqui no plano que entre B e C. E aqui não, tá no eixo de BC. Aí tem que ter uma visão um pouco tridimensional aí para poder entender. E aí a mesma situação. Aqui, Z é o seno vezes 0,5. E o X é o cosseno, né? E aqui o seno. Então, basicamente, a gente tem o nosso uma BC igual a 0,05. Eu vou botar aqui um 5 só para facilitar minha vida, mas é 0,05 cosseno de 30. O nosso 0 em Y. E o 0,5 cosseno de 30. Seno de 30. Aqui é 0. Então, a gente encontrando, a gente só faz o cálculozinho aqui, divide pelo módulo. E o que a gente encontrar nesse vetor, a gente multiplica com o momento que a gente encontrou em AB. E aí, basicamente a gente tem um produto, né, escalar, que vai nos gerar um número, para quem não sabe. Então, vai gerar um número, não sei se vocês lembram como é o produto escalar, mas é basicamente dois vetores, você multiplica x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Isso vai dar um número, que é o momento em A em relação a B. E aí, tendo esse momento em A em relação a B, você faz novamente um produto em que vai te gerar, vai ser, porque ó, A em relação a B vai te gerar um número, um escalar, né? Que foi aquilo que eu escrevi. Então vai dar um número X, que no caso é menos 0,324847 Newton por metro. E esse número escalar, a gente vai multiplicar novamente com o nosso lambda AB. Multiplicando esse número, por quê? Porque a gente projeta ele. Isso vai lhe dar um vetor. Sei que tá meio ruim para escrever, mas eu vou tentar dar uma recapitulada. Primeiro passo que ele quer em relação a essa projeção, né? Ao momento que ele quer em relação a B, basicamente você primeiro encontra quem é esse carinha aqui, quem é esse seu raio, quem é esse cara aqui, essa projeção. Você encontrando, né, a sua relação de Z, X e Y por esse
triângulozinho que a gente forma, que ele dá um ângulo de 30 graus, você encontra o momento em A. Porque você tem a força, que só tem força atuando em Z, aqui, que é menos 5. Encontrou o raio, você encontra o momento em A aqui, que é a força vezes o produto vetorial entre o raio. Isso vai lhe dar um vetor, certo? Beleza. Aí agora você precisa encontrar o momento em A em relação a B. Essa linha entre A e B, essa linha aqui. E para você encontrar isso não é um vetor. Basicamente, a gente vai encontrar primeiro o escalar dele, que é o produto escalar de dois vetorizinhos. Só que a gente tem que encontrar quem é o nosso lambda AB. E lambda AB é nada mais do que o vetor AB, a norma do vetor AB. E aí, como é que a gente encontra esse AB? De novo, fazendo triângulozinho, encontrando seu eixo em X e seu eixo em Y, só que ele está no plano XZ. Encontrando esse vetor e essa lambda, a gente faz o produto escalar entre esses dois vetores, ou seja, entre o momento em A e nosso lambda AB, nosso vetor unitário. Isso vai dar um escalar, né? Porque é um produto escalar. Então, a gente multiplica x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Encontrando ele, a gente precisa encontrar o nosso vetor de A em relação a B. E basicamente a gente projeta esse momento em relação, e aí a gente encontra esse momento A em relação a B, que é basicamente o nosso escalar desse momento vezes o nosso lambda. Isso nos dá um vetor. Então, é basicamente isso. Eu vou passar a resolução direitinho, mais bonitinho para vocês. Mas essa é a primeira questão e a segunda eu vou mostrar depois.